Olá, meus amigos, chegamos ao novembro, o novembro azul, novembro da revisão da próstata, novembro da saúde do homem. Então, você que é homem, que tem acima de 40 anos de idade, 45 anos de idade, é importante nesse novembro azul você tirar um tempinho para fazer a sua revisão, fazer o seu check-up, fazer a sua avaliação, seja da próstata, seja das outras doenças dos órgãos genitais masculinos, as doenças sexualmente transmissíveis, mas principalmente da pressão arterial, diabetes, da obesidade, das doenças cardiovasculares que são tão importantes na saúde do homem. A próstata é uma glândula que se localiza na região perineal, entre a bolsa escrotal e a região perianal. Fica abaixo da bexiga e envolve a uretra. A próstata mede em torno de 20 centímetros cúbicos, alguma coisa em torno de 20 gramas no jovem. Quando a pessoa vai ficando mais velha, a próstata cresce e pesa mais. É importante lembrar que a próstata também é responsável pela produção de hormônios e produção de secreções que vão compor o sêmen e que são ejaculados na relação sexual. Daí, as doenças da próstata podem se manifestar por sangue junto ao esperma. A próstata pode adoecer basicamente de três coisas. Uma seria as infecções, que a gente chama isso de prostatite, que elas podem ser agudas e podem ser crônicas, e quase sempre relacionadas a doenças sexualmente transmissíveis ou mesmo até traumatismo. Pode adoecer pelo crescimento, mesmo que não seja tumoral, que a gente chama isso de hiperplasia, ou seja, a próstata cresceu de volume, mas ela não apresenta um tumor. Também pode apresentar a próstata tumores benignos e tumores malignos. Os tumores benignos são os adenomas e os tumores malignos são os adenocarcinomas, que são importantes porque prejudicam a saúde do homem, prejudicam a qualidade de vida do homem e também pode levar à morte. O câncer da próstata é o segundo mais comum em homens, perde apenas para o câncer de pele. É o sexto câncer mais comum no mundo. Cerca de 10% de todos os cânceres são da próstata. Em países desenvolvidos, esses cânceres são 6 vezes mais frequentes do que em países em desenvolvimento. Isso se deve principalmente pelo maior acesso dos homens aos serviços de saúde e uma melhor avaliação das doenças da próstata. O câncer de próstata é uma doença da terceira idade. Cerca de 3 quartos, ou seja, 75% dos pacientes que têm câncer de próstata estão acima da faixa de 65 anos. Isso não quer dizer que uma pessoa com menos de 65 anos não possa desenvolver câncer de próstata. É importante lembrar que as doenças da próstata, os tumores da próstata, podem passar anos para crescer 1 centímetro. Mas em outros casos, o crescimento pode ser rápido e devastador. Por isso, o diagnóstico precoce do câncer da próstata é tão importante para o sucesso no seu tratamento. A estimativa de novos casos para câncer de próstata no Brasil supera 65 mil casos por ano. O número esperado de pessoas que vão ter óbito por câncer de próstata passa dos 15 mil. Portanto, é uma doença prevalente e de grande importância na saúde do homem. Os fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de próstata se baseiam em 4 fatores. Os fatores genéticos e hereditários, os fatores ambientais, o consumo de substâncias carcinogênicas, ou seja, substâncias capazes de causar câncer, e a questão hormonal. Pessoas acima de 50 anos de idade, que uma história familiar de pai, tios ou irmãos que tiveram câncer de próstata, especialmente câncer de próstata antes de 50 anos de idade, que tem uma maior resistência
e a diminuição da sensibilidade à insulina, ou seja, são pessoas que desenvolveram a obesidade, a síndrome metabólica, que a gente chama, é a obesidade, aumento do colesterol, aumento de triglicerídeos, enfim. Essas pessoas têm uma maior relação cintura e quadril e isso está relacionado a uma maior incidência do câncer da próstata. As pessoas afrodescendentes de cor de pele negra também são mais prevalentes o câncer de próstata. Mas é importante lembrar que o tabagismo e o alcoolismo, que são condições que a gente pode intervir, eles precisam ser eliminados como uma estratégia de diminuição dos casos de câncer de próstata. O consumo excessivo de gorduras e substâncias saturadas, isso também leva ao desenvolvimento da obesidade e aumento do câncer da próstata. Os principais sintomas de doença da próstata vão desde dificuldade de urinar, ou seja, os homens se queixam que têm dificuldade para iniciar o jato. Isso a gente chama de excitação. Quando isso ocorre, ou seja, quando consegue urinar, o jato já não tem a mesma força. Então, às vezes, pode haver uma interrupção parcial ou até mesmo total da eliminação da urina, sendo necessária, em alguns casos, a introdução de uma sonda para esvaziamento da urina que está retida na bexiga. Um dos sintomas também muito comuns na próstata é aumento da frequência urinária. Pacientes acima de 50 anos que urinam 3, 4 vezes por noite, isso não é normal. Isso pode ser um sintoma de doenças da próstata. Às vezes pode apresentar desconforto no baixo ventre e mesmo dificuldade de reter a urina. São aquelas pessoas que, quando tem alguma vontade de urinar, se não fizer rapidamente, pode fazer na sua própria roupa. Os pacientes que têm sangramentos espontâneos e não relacionados à dor nem febre, muitas vezes são decorrentes de tumores da bexiga e da próstata. Casos avançados de doença de próstata podem se manifestar com dores ósseas ou até mesmo insuficiência renal. Os exames que a gente dispõe para o diagnóstico do câncer de próstata, o primeiro deles, que faz parte do exame físico, é o toque retal. O toque retal é muito importante porque com ele a gente pode perceber a consistência da próstata, assim como a sua regularidade e a presença de nódulos. Quando temos uma dúvida no toque retal, nós dispomos de exames complementares, como o PSA total e a fração livre. Esse PSA ele pode aumentar em 30% dos pacientes que têm câncer de próstata. A ultrassonografia é importante para diagnóstico de tumores que não foram palpados durante o toque retal. Além disso, a ultrassonografia serve para medir o tamanho da próstata e a quantidade de urina residual, ou seja, aquela urina que fica após o homem terminar de urinar. O que acontece de fato é que os homens urinam, mas ficam sempre uma pequena quantidade de urina ou até uma quantidade maior, de forma que a próstata se enche mais rapidamente, levando a uma nova micção, ou seja, a uma nova ida ao banheiro para urinar. Outros exames, como a tomografia e a ressonância magnética, são importantes para esclarecer dúvidas muito específicas que não foram clareadas pela ultrassonografia, pelo PSA e pelo toque retal. A idade de início do rastreamento para o câncer de próstata varia muito de serviço para serviço. A recomendação de pessoas acima de 40 anos acontece principalmente quando a pessoa tem história familiar de pais, tios e irmãos com câncer de próstata. Acima de 45 anos é importante se você tem algum sintoma. Acima de 50 anos é importante para todos os homens. A idade limite para a avaliação do câncer de próstata e rastreamento é em torno de 74 anos. O tratamento do câncer de próstata baseia-se principalmente no estadiamento, ou seja, foi feito o diagnóstico em que estágio. É no estágio inicial, no estágio mais avançado, enfim. Nós temos um arsenal que vai desde cirurgia, radioterapia, hormonoterapia, retiradas de testículo e outros medicamentos que podem ser importantes para o diagnóstico, para o tratamento do câncer da próstata. Para doenças localizadas e na fase muito inicial, a cirurgia pode ser
eficiente e levar à cura do paciente. Às vezes precisa ser complementadas pela radioterapia e mesmo hormonioterapia. Uma observação vigilante dos pacientes que têm câncer de próstata é de fundamental importância para evitar a recidiva do tumor ou mesmo o monitoramento do desenvolvimento de metástases à distância. Para doenças avançadas, a radioterapia tem sido empregada e também tem melhorado a qualidade de vida desses pacientes. É importante dizer que o tratamento deve ser individualizado, ou seja, cada caso é um caso e a estratégia de tratamento não se repete para todas as pessoas. A prevenção do câncer de próstata pode ocorrer através de dieta, que pelo aumento do consumo de frutas, verduras, legumes, grãos e cereais e a diminuição de consumo de gorduras saturadas são de grande importância para a prevenção do câncer de próstata. 30 minutos de atividade física irão diminuir o sedentarismo e a obesidade, que também são fatores de risco para câncer de próstata. Por isso que manter o peso adequado é tão importante como forma de prevenção do câncer da próstata. Diminuir o consumo de bebidas alcoólicas e de cigarro, isso é de fundamental importância, porque esses dois, o tabagismo e o alcoolismo, já são reconhecidamente fatores de risco para o câncer da próstata. Aquelas pessoas que têm a próstata crescendo, elas precisam ser avaliadas, precisam ser acompanhadas e existem medicamentos que a gente pode utilizar para diminuir essa velocidade e melhorar, sobretudo, a questão da frequência urinária, tão prejudicial à qualidade de vida e à qualidade do sono desses pacientes. Enfim, eu queria alertar todos os homens que aqui assistiram esse vídeo, seus familiares, que procurem os serviços de saúde, seja o público, seja o privado, para que faça a sua avaliação. Lembrando sempre que não se trata somente da avaliação da próstata, mas lembre de avaliar a pressão, diabetes, colesterol, triglicerídeo. É importante ver a questão de doenças cardiovasculares, o eletrocardiograma, enfim, é o momento da revisão da saúde do homem. Muito obrigado e boa sorte a todos vocês.